Exato. Portanto, eu em 2000 estava a fazer um filme e entrei pela primeira vez no arquivo da PID, DGS, da Polícia Política Portuguesa, e descobri os grandes álbuns de reconhecimento com as fotografias dos prisioneiros políticos. E nesse momento comecei a pensar fazer um outro filme, para além daquele que estava a fazer no momento, que foi precisamente Natureza Morta. E quando comecei a fazer esse filme, precisei de filmar as fotografias, precisei de autorização e a direção do arquivo disse-me que eu só poderia filmar as fotografias dos prisioneiros políticos se tivesse a autorização de cada um deles. Portanto, nessa altura tive que iniciar um longo processo de pesquisa para encontrar todas as pessoas que queria filmar. E foi nessa altura que nasceu o 48, ou seja, nós estávamos em 2003, eu comecei a falar com muitos antigos prisioneiros e, por vezes, falávamos também sobre as próprias imagens. E foi nesse momento que eu comecei a perceber que havia ali um outro filme, ou seja, um filme que nasceria precisamente a partir das imagens e dos testemunhos das pessoas retratadas. Não, a ideia nasceu precisamente assim, ou seja, o dispositivo era esse, era mostrar apenas as imagens com as vozes dos prisioneiros, porque a questão é que estas são imagens de cadastro e as pessoas muitas vezes não olham para as imagens de cadastro, aliás, como muitas vezes não olham para as imagens, não é? Portanto, todo o princípio do filme era dar tempo ao espectador para ver a imagem e confrontá-lo mesmo com a imagem do preso político, porque no fundo esta imagem tem várias características, uma delas é o que marca a passagem, o que marca a passagem é a condição de preso político, portanto o preso, a pessoa é presa, é cadastrada, portanto passa essa condição de preso político e por outro lado também é dos raros momentos, se não o único mesmo, onde nós podemos efetivamente de certa forma entrar dentro do que se passou na prisão, não é? Ver qualquer coisa lá de dentro. E isso foi o que eu percebi com todos os depoimentos e com todas as conversas que eu tive com os presos políticos. Agora, é verdade, este foi o dispositivo inicial, portanto a ideia do filme partiu assim. Eu não sabia se conseguia chegar ao fim mantendo esta ideia, porque é muito fácil pôr uma imagem e pôr uma voz, mas isso não faz um filme. Portanto, isto depois foi um trabalho que foi sendo testado na prática e eu devo dizer que tive sempre muitas dúvidas se iria chegar ao fim mantendo esta ideia, quer dizer, conseguindo chegar mesmo a concretizar esta ideia. Portanto, teve sempre em aberto essa questão de mostrar o rosto ou não das pessoas, até porque há muitas questões depois aí envolvidas. Assim, foram filmadas todas as entrevistas precisamente porque essa foi uma questão permanente. Posso não mostrar o rosto das pessoas? Devo mostrá-lo ou não? Há várias questões, ou seja, um dos grandes problemas era que se eu mostrasse o rosto das pessoas, eu estava a criar uma clivagem temporal entre um passado e um presente, ou seja, os testemunhos das pessoas, os testemunhos filmados, o rosto da pessoa hoje apareceria como a imagem do antigo prisioneiro hoje, portanto, automaticamente as histórias que eles tivessem a contar seriam remetidas para um passado. Logo, a imagem, quando aparecesse, seria também uma imagem, de certa forma, ilustração desse passado. Portanto, criaria uma fratura temporal. Isso era tudo o que não me interessava no filme. Portanto, no fundo, o filme vai tratar do tempo de uma forma mais abrangente, não é? Portanto, trabalhando com com a presença de tempos heterogéneos e muito mais complexos. Portanto, era todo esse trabalho sobre esta pregnância temporal que me interessava fazer. Mas eu tinha uma espécie de maquete de imagens já que tinha recolhido até do outro filme. E quando comecei a montar, eu percebi, e a minha ideia era efetivamente mostrar as imagens fixas em plano fixo. Quando eu pus a primeira imagem na timeline, eu percebi que a ideia caía completamente por terra. Ou seja, ninguém ficaria
a olhar para a imagem durante todo este tempo que eu proponho, se a imagem fosse completamente fixa. Portanto, no fundo, eu comecei-me a perceber que teria que fazer ligeiros movimentos na imagem para que a atenção do espectador não se desvinculasse da imagem, não é? Portanto, no fundo, as fotografias foram todas filmadas, não é? Mesmo no arquivo. São muito pequenas, as imagens reais, não é? E pedi ao operador para fazer pequenos movimentos de câmara. E depois, na mesa de montagem, trabalhei com o ralenti, ou seja, esses pequenos movimentos foram tornados muito mais lentos. Na verdade, o filme tem 93 minutos de duração, mas se eu puser as imagens à duração com que elas foram filmadas, o filme teria apenas, em termos de banda de imagem, teria apenas 7 minutos. Portanto, no fundo, toda a imagem está muito lenta, por vezes a 1% da velocidade real com que foi filmada. E é isso que faz, por vezes, muitos dos movimentos são quase subliminares. Não se percebe se a fotografia está fixa ou se está em movimento. Quando eu fui presa em 49, na PIDE, foram esses anos, todos. Depois, contra as dificuldades que a polícia nos impunham, a defesa da nossa dignidade, torturada pela polícia com pancada, eu só apanhei quando tive a primeira visita com a minha irmã, mas foi a única vez que eles me bateram. Agora, a tortura era moral, era todos os argumentos que utilizam, os gestos, enfim. Eram pessoas que não inspiravam qualquer sentimento de respeito nem dignidade. Havia o nojo, era isso que nós sentíamos, que sentia por eles. Além da revolta. Exato, porque, por exemplo, o que é que se passa aqui nestas imagens de cadastro? No fundo, são imagens extremamente codificadas, não é? Ou seja, parecem que são imagens muito neutras e, de facto, o princípio destas imagens é precisamente fotografar o indivíduo de forma a que ele seja o mais semelhante possível, que a imagem seja o mais semelhante possível com a pessoa, portanto, são imagens de identificação, de reconhecimento, e todo o aparato fotográfico é precisamente estabelecido para dar com essa vista, não é? Portanto, tornar a pessoa o mais reconhecível possível. Portanto, cria uma certa estética da transparência. Agora, o que se passa aqui é que, no fundo, temos imagens extremamente codificadas do ponto de vista estético, porque há uma aparente estética da transparência que, por vezes, impede que nós vejamos a própria imagem, não é? E, no fundo, a questão está aí. São também imagens codificadas tecnicamente, ou seja, há todo um sistema de forças na própria captura da imagem. O preço tem que estar sentado de uma determinada forma, tem que ter um certo tipo de iluminação, o fotógrafo tem que estar a uma certa distância, tem que ser fotografado em determinadas posições. Portanto, há todo esse sistema, não é? A que o próprio fotógrafo não pode escapar. E, por outro lado, há todo um cunho ideológico, não é? É a fotografia de um suspeito, é a fotografia de um malfeitor. Nós, se virmos uma imagem de cadastro, temos imediatamente uma leitura da pessoa que está a ser fotografada. E, no fundo, o que eu pretendi fazer com o 48 é precisamente abrir essa imagem. Portanto, ir para além dessa superfície e abri-la dentro da sua substância mesmo. Portanto, todo este trabalho, e por isso é que para mim é tão importante que o espectador se concentre apenas na imagem e não num outro tipo de imagem.
tive várias situações. Tive pessoas que conheciam muito bem as imagens e tive pessoas que nunca tinham visto as imagens. E o que é interessante é que, quer dizer, há todo um leque de reações. Há aquelas pessoas que conhecem muito bem a imagem, mas quando eu lhes peço para elas olharem e me começarem a explicar, elas começam a vê-la de uma outra forma, portanto, começam verdadeiramente a refletir sobre o momento em que foram fotografados e sobre o que está naquela imagem. E depois há os outros que têm, isto são os dois extremos, não é? Que têm uma surpresa total, portanto, que muitas vezes nem se reconhecem na imagem. Há uns que não se reconhecem na imagem e há outros também que nem sequer se lembram do momento em que a imagem foi tirada. Portanto, há toda uma série de variantes no confronto da pessoa com a imagem. Agora, as entrevistas que eu fiz também são entrevistas que não se concentram apenas no momento no confronto da pessoa com a imagem. Portanto, falámos sobre muito mais assuntos do que propriamente sobre a imagem de cadastro. Também aí o leque é muito variado, portanto, eu tive pessoas que já tinham falado muito sobre a sua experiência de prisão e tive pessoas que nunca tinham falado. E tive também o caso de pessoas que, apesar de já terem falado muitas vezes sobre a sua experiência de prisão, contaram coisas pela primeira vez. Portanto, o leque foi muito variado. Agora, como é que foi todo este processo? No fundo, em 2003, quando eu comecei a falar com as pessoas para pedir autorização para outro filme, para A Natureza Morta, comecei a falar com elas e posso dizer que houve 3 imagens e 3 conversas que me deram a ideia para o filme. A primeira foi a Conceição Matos, ou seja, ela olhou para a imagem e chamou-me a atenção. Já reparou que eu tenho buço? Já reparou que eu estava despenteada? E ela diz, mas não era assim. Eu tinha sempre muito cuidado com a minha aparência e então começa a explicar porque é que estava com buço, porque é que tinha aquele cabelo e porquê? Porque foi fotografada 17 dias apenas após ter entrado, ou seja, no fundo, e começou-me também a falar da roupa, já viu o meu pullover, já viu, esta foi a roupa com que limparam o chão da prisão, da cela, no momento em que eu estava a ser torturada. Portanto, no fundo, aquela imagem abriu-se e mostrou-me muito mais coisas nela do que aquelas que eu estava a prever que ela teria à partida e mostrou-me também o tempo que estava dentro da imagem. O segundo prisioneiro foi o Martins Pedro, que me mostrou também, estávamos a falar das imagens, ele diz, já reparou, quando eu fui preso era careca, 15 dias depois já tinha cabelo. Portanto, outra vez a questão do tempo. Portanto, nós recuamos e podemos ver traços também do que foi a clandestinidade, não é? A condição em que os presos entravam, portanto, o seu disfarce de clandestinos. E o terceiro caso foi a da Maria Antónia, que é a fotografia com sorriso, que é um sorriso estranho, não é? Surpreendente. Não é o único no arquivo, mas é quase. E, de facto, ela explica, não é? Para ela, a prisão foi como ter sido colocada quase num quadro de honra, não é? Porquê? Porque seria um presente que ela daria aos pais, eles próprios resistentes, eles próprios já teriam estado presos. Portanto, no fundo, ainda recuamos mais, portanto, vamos à questão da filiação familiar. Essas 3 imagens deram uma ideia para o filme. Depois, eu na Natureza Morta filmei... Tinha 3 imagens filmadas, mas não conhecia a pessoa. É um jovem louro, ele é preso, é o António Gervásio, ele é preso muito jovem. Depois uma fotografia mais tardia e finalmente uma fotografia em que ele já é um homem marcado, moreno, enrugado e de facto é um conjunto de imagens que nos dá a dimensão da duração da ditadura. Foi uma ditadura de 48 anos, não é? E foi o mais próximo que eu vi em termos de imagem que me pudesse de facto transmitir a duração da ditadura, do que é viver uma vida sob a ditadura. E fui à procura dele, encontrei-o, portanto, entrevistei-o e as histórias que ele me contou acerca das próprias imagens foram muito mais além do que aquilo que eu estava à espera. Portanto, falou de uma forma muito intensa, não é? De todas as marcas de tortura que já tem no rosto e que, de facto, se não soubermos, não nos apercebemos.
E depois, um outro caso foi uma história, foi o Domingos Abrantes, que contou num debate também a propósito da natureza morta, sobre a máquina, as máquinas da CIA e as máquinas que a PIDE teria dadas pela CIA. Portanto, foi uma história e a partir dessa história eu fui à procura da imagem e entrevistei a pessoa também. No fundo, estas foram os 5 pontos de partida do filme. Depois há um caso particular que é o dos presos africanos. Eu, a dada altura, decidi centrar o filme sobre a tortura. Portanto, como temática central, escolhi a tortura. E percebi que o filme não ficaria completo se eu não tivesse o depoimento de presos das ex-colónias, porque a tortura era muito diferente lá. E fui à procura deles, portanto fui à África, neste caso fui a Moçambique filmar, e confrontei-me com o facto de não existirem arquivos e de não existirem as imagens de cadastro destes prisioneiros. Portanto, isso foi um novo problema para o filme, ou seja, como resolver este problema, quer dizer, todo o filme assenta na imagem, como incorporar esta ausência da imagem. E foi isso mesmo que eu decidi, após meses de reflexão, foi precisamente trabalhar com essa ausência e incorporar o negro, não é um negro técnico, portanto é um negro, é película já, que aparece no filme, e depois incorporar também outro tipo de imagens, neste caso imagens de arquivo em movimento, que foram imagens filmadas pela própria tropa, pelo próprio exército português. Portanto, no único momento em que eu me permito sair fora do sistema que erigi, não é? Eu não sabia se entretanto eles tinham ou não tinham atingido também a Alice, não é? Não sabia de nada, portanto. Naquela fase eu estava isolado, lutava sozinho, não é? Portanto, quando recebi a notícia da prisão deles, aquilo para mim também foi um choque muito grande, não é? Depois eles montaram o tal processo psicológico, científico, não é? Que era os gritos de uma pessoa que me parecia umas vezes a Alice, outras vezes o meu pai, outras vezes a minha mãe, outras vezes o miúdo. E depois quando aparece o indivíduo com o alguidar, então aquilo, há muita gente que pode não... Eles começam a meter aquilo em cima da mesa. Tiram o serrote, tiram a faca e começam a dizer, então quem é que começa primeiro? Aquilo mete terror. Porque houve muitos que claudicaram. Tiveram muito medo e o medo transformou-se numa outra coisa que é falar. As pessoas reagiram bem, portanto tive apenas um único caso que é a jovem do sorriso, não é? Que sempre conviveu muito mal com a própria fotografia, aliás ela dele no filme, não é? Mas as pessoas reagiram bastante bem ao filme, os protagonistas, muito bem mesmo. Em relação a Portugal, o caso foi interessante, porque o filme estreou, eu acabei-o, e ele foi imediatamente mostrado no DOC Lisboa, em 2009. Não houve qualquer tipo de reação, enfim, evidentemente as pessoas vieram falar comigo, mas isso é o que acontece sempre que um filme é mostrado num festival, numa sessão, não é? Mas, portanto, não houve reações nenhumas, tive apenas uma crítica, portanto, um comentário, um artigo do Amir Labaki, brasileiro, diretor do Festival É Tudo Verdade, que disse que gostou muito do filme e de facto fez uma crítica muito... escreveu um texto muito bom acerca do filme, portanto foi assim a única reação que eu tive, para além da do diretor do DOC Lisboa, Sérgio Terrefou, que também gostou muito do filme e o disse publicamente. E pronto, não houve mais nada. Entretanto, o filme foi mostrado no Cinema do Real, ganhou o grande prémio, que é um prémio de facto muito relevante. A partir daí começou a circular internacionalmente, foi também ao Brasil, portanto isto foram dois movimentos quase simultâneos. Começou a ser mostrado e começou a ganhar prémios, portanto ganhei o prémio FIPRESCI da crítica internacional, ganhei o Opus Bono, enfim, ganhei depois mais uma série de prémios.
Isto já no final de 2010, e saiu um artigo num jornal popular em Portugal. A partir daí, isto foi no final de 2010, comecei a receber telefonemas para ir a talk shows, enfim, para falar sobre o filme. Foi por essa via que o filme começou a entrar em Portugal, portanto, por uma via mais popular, digamos assim. E finalmente contactámos um distribuidor, uma vez que o filme, enfim, estava a ter um certo sucesso a nível internacional. Conseguimos distribuir o filme em cinema e finalmente o filme saiu em abril de 2011 nas salas portuguesas. E aí tivemos, eu posso dizer, um grande sucesso de crítica, de facto, um grande sucesso de crítica portuguesa. Portanto, as pessoas começaram a falar, há pessoas a escrever também. Aliás, ainda hoje tive um contacto de uma jornalista que quer escrever também sobre o filme. Portanto, começou agora, ou seja, a nível internacional começou em 2010 e, de facto, há pessoas a falar sobre o filme, há pessoas a escrever sobre o filme, há pessoas, enfim, a mostrar o filme. Agora, o mais recente é precisamente a Foto à Espanha, não é? E em Portugal começou agora, por via internacional, porque eu acho que se o filme não tivesse feito este percurso internacional, teria desaparecido completamente em Portugal. Há claramente, independentemente do filme e da relação com o filme, porque aqui há vários fatores depois que estão em causa, não é? Mas, independentemente agora do filme, há uma difícil relação em Portugal com a memória destes tempos, independentemente de tudo, não é? Aliás, nós hoje em dia assistimos eu acho que há um branqueamento, francamente, de todos estes tempos, não é? Portanto, a imagem de Salazar está a ser, eu diria mesmo reabilitada, já não é branqueada, mas é mesmo reabilitada, não é? Fala-se da ditadura como se fosse uma ditadura branda. Portanto, há muito trabalho a fazer sobre este lado da memória. Evidentemente que começa a aparecer muita coisa agora, cada vez mais, portanto as pessoas começam efetivamente a trabalhar. Mesmo a guerra colonial, que foi um tabu durante estes 30 e tal anos, a seguir ao 25 de Abril, começa agora também a emergir e começam a ser feitos trabalhos. Mas quer dizer, são sempre dois movimentos, não é? Portanto, há um que vai, de facto, procurar trazer à luz toda uma série de eventos ocorridos, e outro movimento que é este da reabilitação, não é? Do que foram esses tempos. Portanto, até porque nós estamos num momento interessante, que é precisamente um momento de transição, ou seja, as pessoas que viveram este período ainda estão vivas, não é? Portanto, é muito importante este trabalho de recolha, mesmo de memória e de trabalho com as próprias pessoas que viveram esses tempos. Não sei se estou de acordo com isso, porque no fundo, sim, eu retirei as perguntas, obviamente, e todo o som está muito montado, não é? Aliás, o filme, e isso pode ser curioso, não é? Porque o filme, à partida, parece que não tem praticamente montagem, não é? Tanto em imagem como no som. Tem imenso trabalho de montagem. Só que é um outro tipo de montagem, não é? E processa-se de uma forma diferente. Mas foi muito complicado de definir encontrar a estrutura, não é? Porque no fundo a força e a fraqueza do filme basicamente é essa, é que cada pessoa só pode aparecer uma única vez e tem que aparecer no momento certo e tem que dizer aquilo que diz naquele momento e não noutro. Portanto, isto foi, em termos de construção, foi extremamente complexo, E eu procurei, quer dizer, eu não fui procurar dentro de cada entrevista o que era mais importante, comecei por fazer isso no processo de construção do filme, mas não chegaria a lado nenhum, não é? Portanto, tive que ir pelo lado inverso, ou seja, o filme tem uma estrutura horizontal, que é aquilo que é visível para o espectador, não é? A estrutura horizontal, mas também tem uma estrutura vertical, quer dizer, que é a estrutura que está escondida.
mas que para mim é fundamental para construir todo o filme, não é? E é só quando eu chego ao fim desta estrutura vertical que eu posso conseguir ancorar todos os pontos desta estrutura horizontal. Agora não vou explicar porque estaria aqui uma meia hora pelo menos a falar disso, mas de qualquer forma na base estão determinados conceitos que são os conceitos diretores de todo o filme e que vão precisamente permitir a ancoragem de cada uma das intervenções, de cada um dos protagonistas. Aliás, o trabalho do som é absolutamente crucial para o filme, portanto o som foi muito trabalhado, foram construídos 16 silêncios, que são os silêncios que têm a ver com o próprio ambiente em que as entrevistas foram construídas. E mesmo com os ruídos, as pessoas falam, às vezes batem em coisas, fazem ruídos, sei lá, têm relógios, têm... E eu ao princípio estava muito preocupada e a dado momento percebi que esses sons eram fundamentais para o filme, porque senão eu não tinha um filme, de facto, eu tinha apenas imagem, fotografias com voz e teria um álbum fotográfico, mas não teria um filme. E porquê? Porque no fundo trata-se, a imagem não tem espaço, não é? Portanto, todo o espaço do filme, todo o espaço fílmico é construído através essencialmente do som. Portanto, é o som que efetivamente faz com que exista um filme. O que nós estamos a ver na Foto Espanha é o mesmo filme, portanto, o que me propuseram foi mostrar o filme num contexto especial, não é? Mas é o mesmo filme. Agora, é o filme instalado, portanto, ou seja, não é exatamente, é um filme instalado, mas é o mesmo filme, portanto é o mesmo objeto. É a primeira vez que faço essa experiência com o 48. E quer dizer, temos que nos confrontar com todo. Bem, sei que o dispositivo acaba por ser muito semelhante, porque temos uma sala escura, portanto, temos, de certa forma, temos a sala de cinema, não é? Mas, obviamente, todas as condições sonoras são diferentes, toda a forma. A disposição dos próprios assentos vai ser diferente, não é? A própria possibilidade do espectador entrar ou sair, de circular no espaço é diferente, portanto, obviamente estamos em condições diversas e é a primeira vez que eu faço esta experiência, que para mim está a ser muito interessante.